Batalhas modernas. A gente vive batalhas em todos os dias, todos os aspectos, mas de vez em quando tem umas batalhas que são mais antigas do que outras. Tem algumas coisas que a gente enfrenta que, em algumas horas, para algumas pessoas, aquilo já é uma coisa comum. Ou a gente lê assuntos da palavra de Deus, tais quais o que a gente vai ler hoje aqui, e tem a sensação, mas isso era só naquele tempo. O Deus que era o Deus da antiguidade, continua sendo o Deus do presente, aleluia, né? O Deus que foi Deus de Abraão, o Deus que foi Deus de Isaac, o Deus que foi Deus de Jacó, é Deus, coloca o seu nome na lacuna, meu e seu. Amém? 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 Esse é o seu Deus, é assim que você serve? Na verdade, talvez uma pergunta boa para a gente poder fazer: qual é a batalha que você tem hoje? Qual a sua batalha de hoje? Eu tenho absoluta certeza que nós estamos aqui e que existem batalhas que nós estamos enfrentando. Eu estou enfrentando, você está enfrentando, nós todos passamos por momentos, enfrentamos dificuldades, vivemos situações que são grandes batalhas. Uma ocasião, e é onde a gente vai mencionar, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, conta essa história para a gente. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Mas uma coisa interessante acontecia, e essa história conta exatamente isso aí para a gente, que todas as vezes que o rei preparava uma coisa, independente da versão que você tem, vai dizer o rei de Arã, mas é mesmo povo, o povo sírio e o povo arameu. Quando eles preparavam uma emboscada, Deus revelava aquilo para o profeta Eliseu. Eliseu ia lá e dizia ao rei de Israel: estão preparando isso, isso e aquilo. O rei de Israel ia lá, conferia o que estava acontecendo e se precavia contra os sírios. Chegou até um ponto que o rei da Síria, incomodado, chama os seus soldados e fala com eles: não, alguma coisa está de errado. Tem que ter alguém infiltrado aqui, tem que ter alguém que está nos traindo, tem que ter alguém de nós que está contando para o rei de Israel o que está se passando aqui dentro. E acho interessante, é o texto, um dos conselheiros do rei, olha o que ele diz para ele: nenhum de nós, majestade, segundo Reis 6,12, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Uau! Obviamente, o profeta só fala aquilo que Deus está contando para ele. Isso me chama a atenção por alguns detalhes, para nós mesmos, talvez pulando um pouquinho do texto e encaixando aqui em nós mesmos. Me chama a atenção porque Deus sabe até aquilo que eu falo no meu quarto. Eu começo a pensar algumas vezes: o que eu falo no meu quarto? O que eu falo no mais íntimo do meu ser? O que eu falo na maior intimidade da minha família, na maior intimidade dos meus amigos? O que você fala quando não tem ninguém vendo? O que você fala quando não tem ninguém olhando? Na maior da sua intimidade, o que você fala? Mas não só isso aí é importante para a gente, mas voltando no texto e talvez naquilo que é batalha que eu e você enfrentamos, talvez uma conclusão simples que a gente pode chegar é que Deus conhece tudo a respeito do seu inimigo. Ele conhece a respeito de você, mas Ele conhece também a respeito do seu inimigo. E algumas vezes, em algumas situações das nossas vidas, nós vivemos como se o Deus que nós servimos não conhecesse o nosso inimigo. E a gente fala: Senhor, mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Como que eu vou fazer em tal situação? Como que eu vou fazer com essa saúde? Como que eu vou fazer com esse trabalho? Como que eu vou fazer com esse relacionamento? Como que eu vou fazer? E a gente coloca tantas interrogações. E Deus é o Deus que conhece todas as coisas, Ele sabe tudo a seu respeito, as suas fraquezas, as suas coisas fortes, que se você for balancear aí, ou contabilizar entre coisas fortes e fraquezas, o que você acharia na sua vida? Deus conhece todas essas coisas e conhece também o nosso inimigo. Não sei para vocês, e eu estou dizendo isso, vou parafrasear o apóstolo Paulo, por causa da consciência de vocês, não da minha, porque eu sei exatamente o que acontece. Em que lugar que o inimigo bate? Na sua parte forte ou na sua parte fraca? Onde é que ele vai bater em você? Onde ele sabe que você está bem ou onde ele sabe que você é frágil?
mas o Senhor conhece até o íntimo dos seus inimigos. Agora o rei, então, ordena aos seus servos, olha o que ele fala: descubram onde ele está, onde esse Eliseu está, né? Para que eu mande capturá-lo. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá o quê? Uma grande tropa. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Quando a Bíblia fala grande, tem chance de ser pequena? Não, ele enviou uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e fizeram o quê? Cercaram a cidade. Uma coisa que eu acho interessante a respeito do inimigo, e isso em qualquer aspecto de todas as nossas vidas, é que ele sempre age na surdina. Eles chegaram com uma grande tropa, eles poderiam ter ido de dia, eles tinham uma grande tropa, não, mas eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E talvez a conclusão que você pode chegar, e eu também posso chegar, é que o inimigo vai sempre tentar te achar desprevenido. Isso é arte de guerra. Ele vai tentar te achar desprevenido na hora em que você não está esperando, na hora em que você talvez esteja descansando, na hora em que você não está alerta. Ele vai chegar e vai cercar a cidade. Ele vai chegar e vai cercar a sua casa. Ele vai chegar e vai tentar te contagiar, ou te circular e te atacar com todas as suas armas, com todas as suas armadilhas. O texto continua dizendo: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, para um pouquinho, quando saía, ele fez o quê? Ele viu. Não se preocupe com o que ele viu, não, embora esteja aí no texto que você está lendo também comigo. Ele pensou que ele viu ou ele viu? Ele viu. Ele imaginou que ele viu alguma coisa ou ele viu? Ele viu. Levantou-se bem cedo pela manhã, quando saía, ele viu alguma coisa. Eu acho isso curioso também, porque é o seguinte: quem é que pode te convencer de alguma coisa que você viu? Falou, eu vi. E às vezes a gente usa do pleonasmo e fala, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Não tem outra forma de você ver, você tem que ver com esses olhos mesmo, não tem outro olho para você poder ver. Mas sabe qual é o problema? E talvez um alerta para nós? Cuidado. Cuidado com o que você vê. O que você vê pode ser não necessariamente o que você estava na expectativa. Cuidado com o que você vê. O homem levanta de madrugada. Aliás, esse negócio de levantar de madrugada, eu levanto de madrugada já tem muito tempo, mas os ditados a respeito daqueles que levantam de madrugada, o menino daqueles que gostavam de acordar só tarde, o pai fala com ele, sacode ele na cama e fala, filho, levanta. Ah, pai, eu quero dormir mais. Não, seu irmão levantou mais cedo, já saiu e já achou uma nota de $100. Ele falou, mais cedo ainda levantou quem perdeu. Não vou ficar quieto aqui mesmo. Mas o menino levanta cedo, ele sai e olha o que ele viu. Ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia feito o quê? Cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? Se você tivesse que dar um nome para esse sentimento do rapaz baseado nessa expressão, que nome que você daria? Desespero. Desespero. Medo. Desespero. Ah, meu Senhor, o que faremos? O que faremos? Isso baseado em quê? Baseado em algo que ele viu. Ele viu uma tropa cercando a cidade, ele viu uma tropa em volta deles, e não era qualquer, era com carros e cavalos e carros de guerra. Não era só uma turma de malandro que estava em volta, não era uma turma de gente que não tinha o que fazer, não eram soldados, gente cercando a cidade. Eles clamam, ah, meu Senhor, o que faremos? Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você vê, porque a visão humana, ela engana e pode trazer desespero. A visão natural engana, o que você vê pode te trazer desespero. Às vezes a gente olha e fala, mas eu vi isso, eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso, eu estou sentindo isso, eu estou sabendo disso, e de vez em quando as coisas que nós estamos vendo nos colocam em desespero. O que você vai falar para mim? Que isso não existe? Que é coisa da minha cabeça? Eu vi. Talvez Eliseu pudesse dizer isso para o rapaz. Não, relaxa, fica tranquilo.
E ele vai falar, mas eu vi, eu estou vendo, tem uma tropa. E a gente vai descobrir que existe um grande contraste entre a fé e a visão natural. O que você tem com a fé, o que você vê com a fé, aliás, a fé, por definição, é a certeza das coisas que se espera e a prova daquelas que você não está vendo. Por definição. Isso é fé. Isso é fé. Ela contrasta com a visão natural, porque a visão natural só vai até onde eu tenho condições de ver. Isso é meu natural. Aquele rapaz, ele age totalmente no natural, ele está vendo, não tem ninguém que vai convencê-lo do contrário, e eu e você, se estivéssemos lá com ele, a gente iria dizer, é verdade, porque eu também vi. Está aí, está em volta, ninguém pode negar, está à nossa volta uma tropa com cavalos e com carros de guerra. Você já sentiu que talvez na sua vida você estivesse cercado de cavalos e carros de guerra e você está sozinho no meio daquela coisa? Está sozinho no meio daquela coisa, a minha visão natural passa, olha e diz, eu estou no meio dessa coisa, eu estou sozinho. Ah, meu Senhor, a exclamação do rapaz, o que faremos? Se o servo mostrou uma visão natural, repara o profeta, olha o profeta responde, não tenha medo. De vez em quando as pessoas falam isso conosco, né? Não tenha medo. Tem uma música secular que toca aí nas rádios, eu acho tão interessante, é uma frase que eu gosto de usar no dia a dia, e diz, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. De vez em quando eu e a Gui, a gente tem essas conversas, a gente fala, tudo vai ficar bem, e a música popular fala, é o que o meu terapeuta fala. tudo vai ficar bem, é o que o meu terapeuta me diz. Ele sempre diz isso, mas na realidade, quem está dizendo aqui não é um terapeuta. Quem está dizendo aqui é um profeta do Senhor, a palavra de Deus, a palavra do homem de Deus. Não tenha medo. É clássico da fé. O relacionamento com Deus te faz confiante. Aquele rapaz, ele não estava experimentando do mesmo relacionamento que o seu chefe tinha com Deus, porque Eliseu, o chefe, disse o seguinte, não, fica tranquilo, não tenha medo, porque ele sabe, ele conhece o Deus a quem ele serve. Na realidade, o que vai dizer para você e o que vai dizer para mim mesmo, quando nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, que nós estamos cercados por uma grande tropa com cavalos e com carros de guerra. A única coisa que vai nos inibir de dizer, meu Senhor, o que faremos, é a única coisa que vai nos inibir de dizer o que faremos e dizer, fique tranquila, se nós experimentarmos uma fé no nosso Deus que vai além de toda e qualquer possibilidade da visão humana. E agora Eliseu traz talvez uma das palavras mais poderosas que esse texto diz para nós, ele diz, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. Isso é tão forte, isso é tão impactante nessa história, que lá no Novo Testamento, centenas de anos depois, o apóstolo João, uma ocasião que ele escreve, e João já era velhinho quando ele está escrevendo, João foi o discípulo mais novo de todos os discípulos de Jesus, o único que morreu de morte natural, todos os outros foram executados, embora não tenham tentado executar João também, não conseguiram, ele morreu de morte natural com muita idade, e quando ele está com muita idade, escrevendo às pessoas, aos crentes de toda a região, ele escreve, filhinhos, fique tranquilo, maior é o que está conosco do que o que está neles. Maior é o que está com você do que o que está aí fora. Não importa quão moderna seja a batalha que você está enfrentando, é maior aquele que está em você do que o que está lá. É muito maior a tropa que está com você. É muito maior a tropa com você. Quem tem Deus não precisa temer, porque Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Agora é aquele momento, em algumas igrejas, pessoal, fala com o irmão aí do seu lado. Deus está do seu lado. Deus, as pessoas dizem isso. Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Essa é a maior alegria e a maior tranquilidade que nós podemos ter, é viver e saber que Deus está do nosso lado. Você passa, eu passo, por momentos em que a frase que vai sair da nossa boca é daquele rapaz, meu Senhor, o que faremos? E o que Deus quer que eu e você faremos é o seguinte, não tenha medo, é maior quem está conosco.
São mais numerosos os que estão conosco. Eliseu agora, então, ele ora ao Senhor, e olha o que o texto diz. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Abra os olhos dele, para que ele veja. Eu acho o bonito e as coisas mais interessantes, as canções que a gente tem, das canções modernas, talvez a gente está falando de batalhas modernas, a gente pode falar das canções modernas, e as pessoas parafraseiam os textos da palavra de Deus, e não necessariamente os outros percebem. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, e uma pergunta bem propícia. O que acontece quando alguém clama com fé? O que acontece quando alguém clama com fé? O que a palavra de Deus nos diz, e é uma afirmação que, se fosse feita por qualquer uma outra pessoa no texto sagrado, você poderia confiar como sendo palavra de Deus. Mas, embora esteja no texto sagrado, e você já poderia confiar, foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que você me pedir, crendo, você vai receber. Isso é interessante. Tudo aquilo que você pedir, crendo, você vai receber. O que acontece quando alguém clama com fé? Vai receber. Eliseu clama ao Senhor, fala: Senhor, abra os olhos dele. Eu não sei, a Bíblia não diz para a gente não tem informação do que é que Eliseu via. A Bíblia não diz para a gente. Nesse texto, em diversos outros lugares, a gente conhece, sabe, na história de Eliseu, que aliás é linda, se você não conhece ela inteira, vale a pena você ler. A gente sabe e entende que Eliseu conhece de perto o Deus que ele serve. Deixa eu te perguntar, você conhece de perto o Deus que você serve? A Bíblia não diz o que ele via, se ele via algo diferente do que o rapaz via, mas ele fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o texto prossegue, então, dizendo: o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército do Senhor estava ao redor de Eliseu. E eu acho também interessante, porque o rapaz e Eliseu estavam juntos. Por que o texto não diz que estava em volta deles? Diz que estava em volta de Eliseu. Não é curioso isso? Em volta, ao redor de Eliseu, cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deixa eu falar para você, por definição, o escritor aos Hebreus fala disso. Os anjos do Senhor, eles trabalham em favor de você. São seu empregado, não adianta mandar lavar vasilha, jogar lixo fora, eles não vão fazer isso para você. Os anjos do Senhor trabalham a seu favor. E eu acho tão bonito que não são anjos do Senhor, quando a palavra diz que acampa ao seu redor, não. Diz que o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus, ele está ao seu redor. Muito mais do que ao seu redor, está dentro de você, se você já recebeu o Senhor, Jesus como Senhor e é Deus como Pai. Cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não tenha medo, Eliseu fala isso, e é por causa disso aqui, porque é Deus quem luta por você. Não tenha medo, é Deus que luta por você. Qual é a sua batalha de hoje? Qual é a sua batalha de hoje? O que é que você está enfrentando no dia de hoje? O que é que você está enfrentando nesses momentos pelos quais nós passamos? O que é que você está enfrentando nessa fase da sua vida? Talvez a sua frase, talvez a sua palavra, até esse momento, tivesse sido a palavra do rapaz. Ah, Senhor meu, o que faremos? O que faremos? E o que Deus quer que você fale, o que você fale, o que Deus quer que você pense, o que Deus quer que você espere, que você saiba, por experiência com Ele, que tem cavalos e carros de fogo ao seu redor, porque você confia no Senhor. Amém? Cavalos e carros de fogo ao seu redor, porque você confia no Senhor. Você confia no Senhor. A história vai continuar e o texto diz o seguinte: quando os arameus
desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens com cegueira. Agora ele ora o contrário, ele ora para que Deus abra os olhos do menino, do rapaz, para que ele veja. Agora ele ora ao Senhor: fere esses homens com cegueira. Então ele os feriu com cegueira, conforme Eliseu havia feito o quê? Pedido. Eu vou dizer para você, se fosse no modismo das igrejas de hoje, ia ser conforme Eliseu havia ordenado, conforme Eliseu havia declarado, conforme Eliseu havia feito um tanto de coisa, e o texto bíblico fala conforme Eliseu havia feito o quê? Pedido. Não se apresenta na presença de Deus dando ordem para ele, não, porque ele é que é o chefe. Ele é que é o chefe. Se apresenta na presença de Deus com humildade, clamando ele ao Senhor, e faz um pedido. Se o seu pedido é feito com fé, o que acontece? Ele atende, ele responde, porque é assim que é o Senhor, o Deus a quem nós servimos. É assim o Deus que você serve? Amém? Amém? Eu espero que seja, porque eu espero que nós sirvamos o mesmo Deus, porque o meu Deus responde. O meu Deus responde, o meu Deus atende. E agora se Deus esclarece para aqueles que é dele, para aqueles que são dele, Deus confunde o inimigo. E Deus vai sempre fazer isso com o inimigo. Deus confunde o inimigo. Deus faz com que o inimigo tropece nas suas próprias coisas, nas suas próprias armadilhas. Uma das coisas que eu acho bonito na palavra de Deus é que, se você já leu os evangelhos e você vai caminhando com Jesus, com seus discípulos, alguns evangelhos contam parte da história do nascimento de Jesus, todos eles pulam tudo o que ele viveu de adolescente, e eu tenho a impressão de que é por isso que adolescente dá tanto trabalho, e eles nem quiseram dizer para a gente o que aconteceu com Jesus na adolescência dele, mas pula toda a história. De repente ele aparece de novo adulto, ele é batizado, ele começa um ministério belíssimo, e faz um tanto de coisas, os discípulos estão ali com ele, e a história vai caminhando, até chegar a um ponto que nós conhecemos por total essa história, até o ponto em que Jesus é crucificado, ele é morto, ele ressurge. Mas em toda essa história, a gente vê Satanás tentando atrapalhar. A gente vê Satanás tentando atrapalhar do momento que o menino nasce, e que o rei fica sabendo que tem um menino ali, que aquele menino por profecia, o rei de Israel, né, e Herodes manda aquelas pessoas que chegaram ali, provavelmente quando Jesus já estava por volta dos seus 2 anos de idade, um pouco mais ou um pouco menos, e Jesus estava ali, e ele: me diz onde é que está esse menino, porque eu também quero adorá-lo. E a Bíblia conta para a gente quais eram os planos dele. Na verdade, ele queria matar o menino, ele manda matar todos os meninos. Jesus e a sua família são os primeiros imigrantes ilegais que a Bíblia conta, porque eles fugiram para o Egito, entraram no Egito, ninguém nem sabe como, mas eles ficaram lá. E Satanás tentando atrapalhar. Satanás tenta atrapalhar Jesus quando ele é batizado. E ele faz um tempo de jejum, 40 dias de jejum. E, embora os textos bíblicos falem algumas coisas para a gente, os evangelhos narram isso aí de forma diferente, mas eu acho curiosa uma das expressões que diz o seguinte: depois de 40 dias ele teve fome. Deixa eu falar com você, isso é só uma expressão, é uma forma de colocar. Começa a fazer jejuns e faz um jejum de 40 dias para ver se você vai ficar com fome depois de 40 dias. Ele estava com fome o tempo inteiro. Aqueles 40 dias era o ápice, era o clímax, era o topo de todo e qualquer lugar que ele poderia chegar, e Satanás aparece para ele. E quando Jesus vai para esse tempo de provação no deserto, exatamente depois do batismo dele, onde ele escuta de Deus: você é meu filho amado e em você eu tenho prazer, eu tenho alegria. Aí o que o diabo vem e fala para Jesus? Se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras aí virar pão, você está com fome, né? Jesus podia fazer. A tentação de Jesus não era da comida, era o desafio de ser filho de Deus. E Satanás vem tentando interferir em todos os aspectos na vida de Jesus. Ele entra nas pessoas, ele entra em Judas, ele age nos religiosos, ele até perceber que Jesus está na cruz. E quando ele percebe que Jesus está na cruz, ele entende o que está acontecendo. É um sacrifício de um inocente, isso vai libertar todos dos seus pecados. Aí ele inverte agora o seu desafio, e ele fala: se você é filho de Deus mesmo, desça da cruz. Se você é filho de Deus, desça da cruz,
porque ele entendeu que aquilo ali não era o que ele queria. Embora ele tivesse tentado conduzir Jesus até chegar na cruz, quando ele está na cruz, ele fala, não, esse negócio vai dar errado. Ele tem que sair daí, porque se ele morrer, eu estou fulminado. Ele fala, desce da cruz, você é filho de Deus? Você não pode mesmo? Desce da cruz. E não é Satanás que fala isso, são as pessoas que estão em volta. É curioso isso, são as pessoas que estão em volta. Deixa eu falar com você uma coisa, em algumas horas as pessoas que estão à sua volta vão ser a boca de Satanás para você. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta. Deus continua até hoje confundindo o inimigo. Algumas horas ele vai montar armadilhas para você, e de vez em quando você vai até cair nelas. Tá? Ele vai montar armadilhas para mim, de vez em quando eu vou cair nelas. Mas Deus continua confundindo o inimigo. Quando ele pensa que ele te deu a rasteira, Deus te dá uma vitória ainda maior. Deus te dá uma vitória ainda maior. Eliseu diz aos soldados, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procura. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Samaria era o centro do estado político de Israel, a capital de Israel. Eliseu os leva até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, continua dizendo o texto, Eliseu diz, Senhor, abra os olhos desses homens para que possam ver. Ele ora para que fiquem cegos, agora ele ora de novo para que eles possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos. Deus continua sendo Deus que responde a oração que é feita com fé. Faça as suas orações com fé, que Deus continua respondendo. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam, eu ia falar na toca da raposa, mas tem um monte de cruzeirense aqui, estavam no bico do urubu. Eles estavam num lugar ruim. Eles estavam no lugar que agora, se eles estavam perseguindo, agora eles disseram, o que vai ser de nós? Agora imagine vocês, eles estão no centro de Samaria, o centro da capital do povo de Israel, eles estão lá só em volta, não tem soldado nenhum em volta deles. O que vocês acham? A Bíblia não diz pra gente, mas eu posso devanear o tanto que eu quiser, mas eu imagino que tinha um tanto de gente com espada desembainhada, com arcos e flechas, tudo virado para aqueles soldados. Quando eles abrem os olhos, ai, onde nós estamos? Para Deus, nada é impossível, e aquilo que começa com desespero, termina com o inimigo sendo derrotado, aleluia. O que começa com o servo de Eliseu, o menino de Eliseu olhando e dizendo, Senhor, o que é que nós faremos? Talvez agora ele estivesse lá em cima de um tamborete olhando e falando, o que é que eles vão fazer? O que é que eles vão fazer? O que é que eles vão fazer? Sempre tem aquele que vai querer tirar vantagens. Olha o que o rei de Israel diz. O rei de Israel, quando os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Olha só. Eles estão em guerra, eles vivem em guerra, agora de repente o inimigo está desbaratinado, no meio da cidade, todo preso, está facinho ali, faca e queijo na mão, é só cortar. Devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? E aí entra para a gente talvez uma das coisas que vale a pena a gente pensar na nossa vida. Aqueles rapazes que estavam ali, eles eram soldados, eles estavam a comando de alguém. Eles estavam agindo, amando de alguém. Soldado não necessariamente faz sempre aquilo que ele está querendo. Ele faz o que ele é mandado. Isso vale em todos os aspectos, porque nós nos dizemos algumas vezes soldados de Jesus. Não vou nem fazer a próxima pergunta, porque você já sabe qual é ela. Não vou nem fazer a próxima pergunta, porque você sabe qual é ela. Não se esqueça quem é seu inimigo. O seu inimigo está por trás daqueles que te ferem. Seu inimigo não são as pessoas que te machucam no seu relacionamento. Seu inimigo não é o seu colega de trabalho que fala mal de você. Seu inimigo não é o seu colega de escola que faz bullying com você. Eu dou glórias a Deus que eu nasci na época que eu nasci, vivi na época que eu nasci, estou vivo até hoje, porque se fosse hoje que eu seria criança, um tanto de criança estava cometendo suicídio na época que eu estava na escola, porque eu era o bullying. E eu dou glórias a Deus que eu mudei de vida, né? Estou aqui.
E essa semana eu vi alguém que é um humorista, e ele dizia que ele virou o engraçadinho da sala porque ele não queria ser simplesmente o gordinho da sala. Alguém que aproveita os momentos, né, e esconde as suas próprias emoções, fazendo os outros ser as suas vítimas. O seu inimigo não é o que te faz bullying, está por trás dele. O seu inimigo não é a sua esposa, o seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não é o namorado da sua filha. Seu inimigo está por trás disso aí. Às vezes ele vai colocar palavras nas bocas das pessoas, mas aquela pessoa não é seu inimigo. Seu inimigo está por trás dele. Aquela pessoa você precisa continuar amando. Aquela pessoa você precisa de continuar orando por ela. Aquela pessoa você precisa continuar tendo carinho por ela. Ela não é seu inimigo. Seu inimigo está por trás dela. A palavra de Deus nos fala, e é fácil a gente se esquecer disso aí. Então, de vez em quando, vale a pena nós nos lembrarmos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é no ambiente espiritual. E não necessariamente você vê o ambiente espiritual. E quando você vê só o natural, você fala: Senhor, o que faremos? O que faremos? E Deus está com cavalos e carros de fogo à sua volta. Talvez você não vai ver isso nunca. Mas Ele quer que você se lembre disso. Que Ele está com cavalo, com carros de fogo à sua volta, e os anjos do Senhor estão para te servir. Porque você é dele. As suas batalhas podem ser modernas, mas o Deus do passado continua sendo o Deus que te protege. Até o dia de hoje. Eliseu agora dá uma lição de moral, olha o que ele fala. Ele respondeu: não, o rei costuma matar os prisioneiros que captura com espada e o arco? Talvez era lição de moral, né? Porque o rei não capturou aqueles prisioneiros nenhum, né? Foi Eliseu que levou os rapazes para lá, cegos. Né? Mas você costuma matar quem você captura com espada e o arco? E olha o que ele fala: ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que volte ao seu senhor. Ele faz bem àquelas pessoas. Aliás, a palavra de Deus fala que a gente deve fazer isso com as pessoas que nos perseguem, que vai ser como se você colocasse brasa na cabeça deles. Eles vão ficar com a cabeça quente. Falam: como assim? Como assim? Não estava esperando isso. Imagina aqueles soldados. Como assim? Deus nos deu um novo lease, como a gente costuma usar em inglês, de vida, né? Nos deu mais uma porção de vida que a gente não tinha, estaremos mortos agora. Como assim? Nos dá comida e bebida e deixa que volta ao Senhor. E o texto continua: então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. E assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, sem nenhuma gota de sangue derramada. Quando a gente luta as nossas batalhas, por mais modernas que elas sejam, com as nossas próprias forças, em algumas horas a gente derrama sangue. Algumas dessas vezes o sangue é o nosso próprio sangue. Porque a gente luta baseado naquilo que a gente está vendo com os nossos olhos naturais. E as batalhas modernas continuam sendo lutadas com a confiança no nosso Deus. Continua sendo lutada com a confiança no nosso Deus. Você está enfrentando batalhas modernas, mas o Senhor continua entregando vitória àqueles que confiam nele. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Talvez as suas batalhas não tenham absolutamente nada a ver com a batalha dessa história. São modernas. Fala: Senhor, o Senhor não sabe, porque o Senhor não tem que brigar contra os conteúdos que tem no Netflix. O Senhor não tem que brigar contra os conteúdos que tem no Hulu. O Senhor não tem que brigar contra as coisas que passam na televisão, contra as coisas que falam na escola. O Senhor não tem que brigar com aqueles colegas que eu tenho no serviço. O Senhor continua entregando vitória àqueles que confiam nele. Amém, queridos? Amém. Nós lutamos batalhas modernas e lutamos confiados no nome do Senhor. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos sair daqui dessa sala. Você vai acabar de assistir esse vídeo. E as suas batalhas vão continuar crescendo contra você.
Não grite, ai meu Senhor, o que faremos? Lembre-se que você tem um exército do Senhor que está ao seu lado. Não só ao seu lado, mas está lutando por você. Por você. Porque esse é o Deus a quem nós servimos. Amém, queridos? Amém.